voltando e olha só, depois desse cafezinho que o nosso querido Rodolfo nos ofereceu, eu estava perguntando aqui para o padre até respondeu, e eu queria agora a resposta da Nádila, né? E realmente é um desafio bacana, bonito demais. Eu acho assim que desafio eu não gosto de colocar como desafio. Eu acho que a realidade, quando fala do glicélio, quando a gente fala do glicélio, todo mundo fica assim. Mas eu tento mostrar o que é bonito lá. As famílias que tem, as famílias que se reúnem, as famílias que se ajudam, as famílias que procuram fazer que o projeto aconteça. O projeto não é um projeto meu, é um projeto de uma pastoral, que é apoiado com as crianças. E lá, eu acho muito interessante que as famílias, elas se juntam muito. E o interessante é exatamente isso, não é um desafio, o entendimento do projeto é exatamente unir a família. E lá nós temos a Alusca, eu digo que a Alusca é meu braço direito e a Célia é meu braço esquerdo. E é interessante como que as famílias se organizam lá para viver. O cuidado que eles têm um com o outro, o de cuidado da criança da outra família que vem, que às vezes não pode vir deixar. E é isso que eu deixo muito, que eu gosto de falar. O desafio lá, na verdade, o meu desafio, o desafio de quem trabalha lá é exatamente mostrar que lá onde a gente está tem muito mais coisas boas do que coisas ruins. Porque quando se fala de Glicério, todo mundo fica assim, ó, literalmente, porque é um bairro bem olhado de uma maneira que é perigoso. Mas quem está lá dentro vê que não é tão assim. E é exatamente isso. O que a gente quer lá no projeto é exatamente realçar o que é belo do bairro. E o que é belo do bairro é as crianças. Gente, eu quero fazer um apelo aqui. Eu tinha perguntado aqui no intervalo para a Nádila e para o padre, por exemplo, quanto custa um kimono? Ela tem 24 crianças lá, né? E nenhuma delas tem condições de comprar o seu próprio kimono. Né? Nem sei como é que você fez para ter tanto kimono lá. Mas sabe quanto custa um kimono? Quanto custa? Em média, o mais barato, 250. Mais baratinho, R$250. Eu gostaria, enquanto está aparecendo a Nádila aqui, e está aqui também no rodapé, está o contato da Nádila. Você que está vendo agora o programa Bendita Hora, será que você não é tocada em fazer uma doação de um kimono? Você vai estar ajudando uma criança a praticar um esporte maravilhoso, que é o jiu-jitsu, onde ensina disciplina, respeitar o adversário, saber perder, saber ganhar, sabe, honrar o pai e a mãe, conviver com autoridades. Se você pode, porque não tem como esse projeto acontecer sem essas crianças estarem devidamente uniformizadas para praticar esse esporte. Da mesma forma, eu perguntei para o padre, quanto custa uma bola dessa aqui, né? Do projeto Piano. Ele falou, Dunga, essa bola que você está segurando custa R$400, um rim. Olha só, R$400. É caro. É caro. E para ter uma tarde lá, padre, quantas bolas precisam ali para fazer o treino da tarde? Por turma, no mínimo 10 bolas. Essa 8.0, porque tem que ser confortável, porque eu tenho criança, né, e eu não posso machucar a criança. Então, uma bola como essa, ela é uma bola profissional, certo? Uma bola que se bater no rosto, ela não vai machucar, né? Se levar uma pancada mais não vai machucar, só que custa R$400. Então, para se ter um treino, precisa-se de 10 bolas. Dunga, só uma observação, a galera vai falar assim, poxa, mas é caro, né? É um trabalho da periferia, da comunidade, da quebrada lá, é um trabalho social e é caro, né? Mas por que tem que ser essa bola? Porque para o nosso povo, para as nossas crianças, o melhor. Não é porque está na quebrada, está na comunidade, tem que ser a sobra. Maravilha. Nosso povo melhor. Verdade. Gente, quando a gente mostra uma obra social, a gente quer que as pessoas se apaixonem por elas, né? Então, hoje eu gostaria que você que está vendo o Bendita Hora aqui na Rede Vida se apaixonasse por essas duas obras sociais, tá bom? Bom, a gente vai voltar aqui no papo mais um pouquinho, segura aqui, padre, tá bom? Porque realmente a gente aprende muito, sabe, gente? A gente aprende muito porque a gente muitas vezes vive o nosso dia a dia, né? A gente vive o nosso dia a dia e não conhece a atividade do outro, né, padre? Deve ser muito emocionante o trabalho de vocês. Mas olha só, a gente começa com um vídeo hoje de uma menininha maravilhosa, curiosa, que queria muito comungar, né? Como será que o padre reagiu? Vamos ver juntos? Põe pra gente aí, vamos lá.
E aí, padre, o senhor já pegou uma situação como essa, de uma criança querer comungar? Já, as crianças têm essa curiosidade, né, na Eucaristia. E é uma curiosidade positiva, né, mas que na idade oportuna, né, dentro daquilo que é a orientação da igreja, ela vai poder experienciar depois que fizer ali a sua catequese, a sua preparação. Mas que bom que as crianças têm esse olhar, né, essa curiosidade, esse desejo. Mesmo que a curiosidade seja aquela curiosidade, que gosto será que tem, né, aquele pãozinho? Fica mais interessante, uma das coisas que eu percebo, né? Os pais, eles vão à fila da Eucaristia, à fila da comunhão, né? E quem é o pai, quem é a mãe para essa criança? É a minha referência, é o meu exemplo, é o meu super-herói, né? É a minha super-heroína ali. Então, como é importante os pais levarem as crianças para a igreja, sim, não tirarem as crianças da igreja, mas levarem as crianças, mesmo que elas não entendam, mas eu defendo o fato delas estarem dentro daquele contexto ali, poder crescer, né? Crescer dentro da igreja, crescer dentro do ginásio de esportes, isso vai definindo o caráter, vai definindo personalidade, eu acho extremamente positivo. Uma coisa que sempre me chamou a atenção dentro de um ginásio de esporte era o barulho próprio de um ginásio de esporte. Aquela esfregada do tênis na quadra, aquele eco que dá, o barulho da bola. Imagino eu, né? Nunca pratiquei artes marciais dentro de um ginásio, mas o tombo, aquele corpo no tatame, né? Bate no tatame. Essa parte parece que causa um encantamento na criança. Né? O que você acha, Nádia? Porque eu fico imaginando que esse ambiente, ele é propício à referência, que é o professor dar àquela criança as orientações que ela precisa. Sim, é interessante isso, exatamente. O que me chamou a atenção quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, exatamente isso, o barulho que o corpo fazia no tatame. E, ao contrário do que a gente pensa, é exatamente isso. Esse encantamento faz com que a criança perceba que aquela história de aprender a cair, eu posso cair, mas não me machucar. E aí ela começa a perceber que ela pode muito mais do que isso. Porque o esporte, ela ensina o que eu posso fazer a mais na minha vida, entendeu? Eu posso cair, me levantar, eu posso bater em alguém sem machucar, sem tirar a integridade física dela. O esporte faz com que eu cresça pessoalmente, eu me desenvolva, eu tire todos os meus medos de dentro de mim, enfrente a vida como ela é. Porque a vida ela é bonita, mas tem dificuldade. Eu comparo a vida como um joguinho, vai mudando o level, né? E cada level é mais difícil. A fase vai mudando e a gente vai mudando, ficando mais difícil. E o esporte faz isso, que a gente enfrenta essas fases, esses levels do jogo e de uma maneira igualitária. O esporte faz com que a criança uma criança que nasceu no meio que tem mais condição, competir com uma criança que não tem condição financeira. O esporte faz isso. Democratiza. Isso, democratiza. Então, a criança ela percebe que ela pode ser ela, no meio que ela vem, independente de onde ela vier, ela pode ser ela em qualquer lugar. Aquele ambiente, ele nivela todos por cima. Isso. Bacana isso. Bom, agora esse menino interrompeu a missa para fazer um pedido. Vamos ver se o padre já passou por isso também. Vamos ver juntos. Sempre estar. Você pode rezar pro meu padrinho? Porque ele está entubado. Então vem cá. Senta aqui. Rezar por quem? Pro meu padrinho, ele está entubado e ele está no médico. Ele pegou coronavírus. Pegou coronavírus? Como é que o padrinho chama? Tio Flávio. Tio Flávio. Vamos rezar agora? Põe a mão assim no seu coração. Fecha seu olhinho. Jesus, repita comigo. Jesus. Cuida do meu padrinho. Sim. Cuida do meu padrinho. Visita ele no hospital. E faça ele, Senhor, ficar bom logo. Porque eu creio em Ti. E o Senhor crê. E nós cremos que o Senhor está no meio de nós. Senhor, pelo pedido deste vosso Filho, que o Senhor tanto nos ensinou a acolher, porque se acolhêssemos as crianças, a vós estaríamos acolhendo. Eu te peço, Senhor, cuide do padrinho desta criança,
Visite no hospital. Vai levando a cura, Senhor. O Senhor que está no meio de nós. E pela voz desta criança, é um mensageiro de que o Senhor cuida de nós. Cuide de nós, Senhor. Amém. 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 E vai ficar bom, viu? Viu? Amém, Jesus. Tchau. Amém. Quer um sinal mais bonito que esse? Jesus está no meio de nós, gente. O tempo todo. Sensacional. Rodolfo, obrigado por esse vídeo, cara. Putz. Gente, igreja é isso. Para com esse negócio de ficar fazendo polêmica com determinados assuntos. Igreja é isso aí, ó. Isso é uma missa. Isso é um dia a dia de uma igreja. Padre, isso é maravilhoso, padre. São algumas delicadezas que a Eucaristia Santa Missa nos proporciona, né? Num primeiro momento, eu iria canalizar ali minha atenção para a criança, mas eu queria dar o destaque para o sacerdote. A sensibilidade do sacerdote, o acolhimento, a empatia, né? E graças a Deus nós temos muitos sacerdotes espalhados pelo Brasil com essa sensibilidade, esse acolhimento. Eu quero ir para a igreja, seja eu uma criança, seja eu um idoso, eu quero ser acolhido, né? O padre foi muito, muito feliz. Parabéns para o sacerdote. E é isso que dá orgulho, santo orgulho, digamos assim, de eu ser católico apostólico romano, de amar a minha igreja. São cenas como essa que mudam a vida de qualquer pessoa, viu? Bom, enquanto a vocação pode ser quando a vocação pode ser despertada ainda bem novinho, confira mais esse vídeo aqui, vamos lá. Eis o dia da salvação, ao Pai voltemos juntos, temos o tempo de conversão. Ah, sensacional, meu. As nossas categorias de base, né? Gente, que coisa mais linda. Eu fiquei até emocionado, que o olho fica marejando aqui. Gente, olha, essas cenas faz a gente entender que o ser humano ele é maravilhoso e a gente precisa realmente ter fé e esperança. Fala aí, o Rodolfo está querendo fazer uma pergunta aqui, padre. Não é, padre. Isso Não é aí eu pergunta, lembro de algo que a minha mãe e meu tio... Eu tenho um tio em Botucatu que é sacerdote há 45 anos. E eles contam que quando eles eram pequenos, eles pegavam o vestido da mãe... O meu tio colocava aquelas passadeiras de mesa com uma estola, pegava bolacha e eles juntava os vizinhos e iam fazer a missa, isso com 6, 7 anos de idade. E hoje seu tio meu tio é padre, há mais de 45 anos. Como é que é o nome do seu tio? Padre José Francisco Gonçalves, lá na Arquidiocese de Botucatu, conhecido como Padre Paquito. Padre Paquito? Exato. Padre Paquito, Exato. sua bênção. Gente, isso é maravilhoso. A nossa igreja, ela desperta mesmo a vontade. Eu sou missionário há 40 anos. Né? 40 anos atrás eu me converti. Né? Eu experimentei uma conversão em 1983. De lá para cá, levo Jesus a sério. E especificamente missionário mesmo, desde 1991. Eu dedico a minha vida, vivo disso, vivo para isso. Né? Penso nisso, estudo para isso. Porque a nossa igreja é linda, gente. Ela é tão linda que ela é criativa, como hoje nós estamos mostrando aqui a Nádila e o padre aqui, evangelizando através do esporte, do voleibol e do jiu-jitsu. Mas uma pergunta para vocês é a seguinte, e a família dessas crianças, desses adolescentes, eles vibram com esse trabalho? Eles vão à quadra? Eles acompanham essa evolução? É isso que eu estou falando. A Lúcia, nós temos, eu digo que tem as mães, elas são a base do meu projeto. Porque, as mães? Porque elas que trazem as crianças, elas que incentivam as crianças a virem. Então, assim, a família em si,
ela é muito importante ali pro projeto, pro meu projeto, porque eu dependo literalmente delas para que as crianças venham até o projeto. Então, elas estão ali presentes, a gente faz os momentos de celebrativos, né, junto, e não é só as crianças, é a família inteira, vem mãe, pai. A gente teve a graduação, a gente deu um grauzinho para as crianças. E lotou esse dia, sabe? Eu achei muito bonito. A famosa mudança de faixa. Isso. No caso, as crianças ainda não mudaram a faixa, recebe só o DAN, que é o grau. E aí, tava todas as famílias reunidas, deu mais de 100 pessoas. Uau. Agora a festinha de encerramento e a festinha de Natal, com fraternização também, as famílias estavam todas reunidas. E é isso que a gente quer criar, um momento em que não seja só a criança, mas a família completa. Nadir, você é atleta de jiu-jitsu há quanto tempo? Atleta eu não sou, porque eu não faço competição, Dunga, mas eu conheci o jiu-jitsu, eu tinha 24 anos, tá? Fazem uns 17 anos, não, 14 anos, 15 anos mais ou menos. E o jiu-jitsu, eu percebi que o jiu-jitsu ele podia ajudar junto, que eu sou catequista, que ele podia ajudar. Catequista Sou catequista. Antes de começar o jiu-jitsu, Sim, era? sim. Aí você descobriu que o jiu-jitsu era uma ferramenta... Isso para utilizar dentro da igreja, para chamar a atenção das crianças. Porque hoje, a gente que trabalha na igreja, que o padre sabe, é muito difícil a gente tá competindo com as mídias, não digo as mídias, mas a tecnologia. Então, é muito difícil para a gente fazer um trabalho de evangelização com isso. Mas a gente acaba encontrando meios, não é isso, padre? E o jiu-jitsu é um meio. A gente insere a evangelização com as crianças. Agora, o padre já era de categoria de base. O senhor sonhou em ser atleta do voleibol, padre? Todo atleta sonha. Eu tive o privilégio de ter algumas estruturas, né? Primeiro, família. Depois, a educação formal. Em um terceiro momento, esportes. Eu venho de família católica, mas não convertido, não era convertido. Eu ia para a catequese por obrigação. Né? Catequista me perdoa, mas eu repeti a catequese. Fazia 4 anos, né? Eu fiz um intensivão. A gente dá um desconto. Não tinha a conversão. E, curioso, eu preferia o esporte do que a igreja. Né? Porque não tinha uma metodologia catequética que me convencesse ali. Então, eu fui privilegiado porque eu tive essas estruturas em volta, Dunga. Muita gente na minha geração ficou pelo caminho, né? E ficou porque morreu, porque foi para o tráfico, porque, como diz na comunidade, deu ruim, né? Então, eu me sinto muito privilegiado. Eu conheci, e essa é uma reflexão muito pesada. Eu conheci o voleibol na escola. E aí hoje nós temos o professor de educação física, o profissional de educação física nas escolas públicas, que não são tão valorizados como na minha época. Imagina, faltar no na aula de educação física. Depois... Você repetia por causa disso. Na minha época, por exemplo, podia perder o ano por falta em educação física. Nós temos ainda em São Paulo quadras que não são cobertas. O profissional de educação física não é valorizado. Nós perdemos os jogos escolares. Nós tínhamos o voleibol o voleibol municipal, o ginásio da prefeitura, que era o sonho, né? Jogar no ginásio principal do município. Nós temos ginásios abandonados, né? E eram esses serviços, a escola, a prefeitura, que alimentava a Federação Paulista, que alimentava a base nos clubes. Hoje, em São Paulo, nós estamos enfrentando uma crise, né? Essa galera não está vindo, nós não estamos formando mais ninguém. Por que hoje a Piano existe? Por que hoje existe o terceiro setor? Porque o poder público se ausentou, ele faltou, né? Então a Piano está lá no Capão Redondo, no Valo Velho, porque a Secretaria de Esportes ela não conseguiu chegar. A gente costuma dizer isso é uma fala do Mano Brown, porque o esporte ele não atravessou a ponte, ele ficou da ponte para lá. Então por isso que existe o terceiro setor. Eu tive o privilégio de conhecer o voleibol na escola, de conhecer na prefeitura, tive bons mestres, bons professores, pessoas que foram diferenciais na minha vida. E aí eu conheci o Clube Pinheiros, era uma federação, tinha um pouco mais de exigência. Até hoje tem um professor muito católico, o professor Silvio Forte, que tirava o couro da gente, tinha horário para chegar, se chegasse atrasado voltava para trás. Eu não escolhia o que eu ia fazer, tinha regra, tinha uma liturgia, tinha uma normativa.
Na minha época, nós ainda ouvíamos isso. Vamos colocar esporte na quebrada para tirar a molecada da rua. Né? Eu estava na rua. Hoje, não. Alguns pais chegam para nós e falam assim, padre, eu queria matricular meu filho no esporte para tirar ele da rua. Eu falo, mas que rua? A molecada não está na rua. E essa não é a dinâmica da Piano Piano. Hoje, o nosso desafio não é tirar os nossos jovens da rua, é tirar da tecnologia. Isso. É tirar um pouco do celular. Não tem molecada na rua. A molecada está 24 horas no celular. E não que o celular seja ruim, mas há um tempo para cada coisa. Antigamente, a mãe da gente vai... entra pra dentro, meu filho. Entra pra dentro. Sai do quarto. Sai da rua. Hoje... Hoje não. Filho, vai, por favor, vai pra rua brincar, filho. Sai do Vai quarto, filho. Sai do... Mudou, gente, mudou. Mas olha, dá uma pausa aqui no nosso assunto. Vamos ver um VT especial com personalidades de grandes destaque que nasceram nesse dia 17, hoje, 17 de janeiro. Acompanhe o VT, vamos lá. O dia 17 de janeiro não guarda grandes acontecimentos históricos, mas marca o nascimento de diversas personalidades marcantes e importantes da história recente. Como, por exemplo, em 1929, aparecia pela primeira vez nos quadrinhos o marinheiro Popeye. Foi na tira diária Timbal Theater que o personagem deu as caras pela primeira vez, sendo um personagem secundário. Mas logo ganharia popularidade, se tornando o marinheiro quase centenário que conhecemos bem até hoje. Nascido no ano de 1942, o maior pugilista do mundo, Muhammad Ali, aos 22 anos já era campeão mundial. Além dos números incríveis, seu empenho não ficava só nas quadras. Em tempo de uma segregação racial regulamentada por lei, o lutador foi também uma grande voz pelo movimento negro, ao lado de grandes nomes como Malcolm X e Martin Luther King. So I said, Mother, when we die, do we go to heaven? She said, naturally we go to heaven. I said, well, what happened to all the black angels when they took the pictures? Já em 1962, nasceria um gênio da comédia, o canadense Jim Carrey. Na ativa nos cinemas desde 1985, atuou em grandes filmes como Show de Truman, Debbie Lloyd, Todo-Poderoso e O Máscara. São filmes cômicos e às vezes profundos, que marcaram nossas vidas e tornaram o ator uma estrela dos cinemas. Qual dessas personalidades é a sua preferida? Legal, hein, gente? Bacana. Muita gente que hoje, né, é um dia especial porque essas pessoas são dons maravilhosos que Deus deu para a humanidade. Eu sou muito ligado a esses grandes homens e grandes mulheres que marcam, né, o cinema, o esporte, a política, né, a arte em geral, né, todo tipo de arte, de maneira especial a música. E a gente vai percebendo que são pessoas que vão surgindo em nosso meio e que muitas delas são descobertas em situações como a que vocês dois hoje vivem. Né? Pessoas que, de maneira até mesmo inusitada, de repente ali no meio daquela criançada, tem um gênio ali. E saindo um pouquinho do nosso assunto agora, nós sabemos que conforme vamos, assim, ficando mais, como que a gente pode dizer assim, mais experientes, veteranos, né? Mais veteranos, mais velhinhos, né? O risco de quedas aumenta, viu, gente? Às vezes, um simples tapetinho pode, levar a uma fratura grave ou até mesmo coisa pior. Vamos botar na tela aqui, olha, algumas dicas para você evitar essas quedas, né? Olha só, gente. Instale barras de segurança no box em volta do vaso sanitário para que o idoso se apoie. A gente sabe que hoje eu consigo ter todos os meus movimentos, mas daqui uns 10 anos eu vou precisar disso, tá? Olha, use cadeiras altas e com apoios para os braços. Camas altas ou baixas demais se tornam também muito perigosas. Joia, gente? Olha, instale corrimão, isso nas escadas. Degraus devem ser do tamanho regular, ou seja, tem que caber o seu pé inteiro nele. A iluminação deve ser adequada. O piso antiderrapante, para não trocar o piso, você pode comprar uma fita antiderrapante e colar nele ali, tá bom?
no chão. Evite obstáculos como tapetes, principalmente ao lado da cama. Tira os tapetes da sua casa, tira. Não usa mais tapete não, tá bom? Brinquedos, fios elétricos e mesas de centro. Utilize pisos antiderrapantes. Olha, o Dr. Roque Savioli esteve aqui no nosso programa e ele deu esse conselho para nós. O ideal é não ter tapete em casa. A verdade é essa. Isso, é claro, estou dizendo para quem tem ou criança ou um idoso em casa. Porque bastou uma enroscadinha de pé na pontinha do tapete, a queda é quase que inevitável. Pode bater a cabeça na quina de uma mesa, na quina de um sofá, enfim. Né? Então vamos evitar tudo isso. E de maneira muito especial, às vezes a gente vai nesses banheiros públicos, de restaurantes, de postos de gasolina, e às vezes tem aquele banheiro lá para o deficiente, né? E tem lá os corrimões, para ele poder se apoiar, para sentar, para se levantar. Em casa, a partir de uma determinada idade, você que é filho, você que aí mora ainda com seus pais, ou seus pais moram com você, não custa nada, vai lá na casa de material de construção, compra lá 2 corrimões pequenininhos, instala no banheiro da tua casa, que às vezes esse idoso, ele vai no banheiro, fecha a porta, porque ele quer privacidade, e às vezes ele sofre um acidente e você nem viu, tá bom? Você nem escutou o ai, tá? Então vamos nos prevenir, tá legal? Bacana? Opa. Só uma licencinha, está acabando quase o programa. Eu queria aqui, em nome da toda a equipe, agradecer você que esteve aqui com a gente de tanta boa vontade, fazendo uns programas muito legais, com o pessoal elogiando bastante, a gente gostou demais. Então, assim, receba um carinho aqui da gente, Rodolfo, em agradecimento mesmo a todos esses dias, com certeza também em meu nome, em nome de toda a equipe, do Padre Juarez e do Padre Marcos. Legal. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Legal, obrigado. Olha, para mim foi uma alegria, né? Poder estar aqui substituindo o Padre Juarez e o Padre Marcos, né? Aprendi muito com os convidados, pude conviver com os cinegrafistas, os iluminadores, os técnicos de som. Mostra a galera para nós aí, em outros horários. Pude andar aqui nos corredores da Rede Vida de Televisão, encontrar a Cláudia Tenório, o Dalcides, o Silvio Brito, enfim, são pessoas que eu amo tanto, né? Respeito, admiro. Então, para mim foi uma experiência muito bacana. E posso dizer ao nosso querido Neto, pode contar comigo, né? Chamou de manhã, à tarde eu estou aqui. Para aquilo que precisar. E a gente continua se encontrando no Batismo de Fogo e também no Acredite, às segundas e sextas-feiras, tá legal? Padre, obrigado por senhor ter vindo aqui. Vai estar aparecendo aí, gente, mais uma vez o contato do padre, da Nádila. Olha, quem sabe você foi tocado e hoje você vai chamar aí mais 9 amigos e vai convidar os 9 amigos para doarem cada um uma bola. Padre, eu vou doar 2. Valeu. Tá bom? Já pode. Semana que vem eu vou trazer 2 bolas, tá bom? Eu vou deixar aqui na Rede Vida, o pessoal vai dar um jeitinho de levar para o senhor, tá bom? E quem sabe você pode doar um kimono. Eu vou doar um kimono. Obrigado. Tá bom? Vou doar um kimono. Um kimono novinho. Quem sabe você, porque esses projetos sociais, eles dependem disso. Essas crianças, elas não podem comprar esse material. E é claro, o padre já tem tanta conta para pagar, a água, a luz, aquela coisa toda de paróquia. Vamos ajudar, gente, porque através do esporte nós podemos colocar muita gente no bom caminho. Obrigado, padre. Eu que agradeço, Dunga. Deus abençoe seu ministério, sua missão ainda mais. Vou rezar por você para conseguir queimar todo esse chocolate na academia. Valeu. Deus abençoe. Valeu, Nádila. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Força lá. Obrigada. E qualquer dia eu quero levar o meu filho lá também para fazer uma aula com vocês. Incentivar aquela galera também. Muito bacana. Obrigada. Gente, a gente encerra o programa com o meu clipe Desce Sobre Nós. Obrigado a todos que ficaram com a gente nesses dias aqui no Bendita Hora. Amanhã o Padre Juarez está de volta. E eu encontro com vocês na sexta-feira no Acredite e também nas segundas-feiras no Batismo de Fogo. Até mais, Deus abençoe. Beijão para vocês, valeu. Rede Vida.